Olá, meu nome é Ruth, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Seara de Luz em São José dos Campos e é uma satisfação estar com vocês hoje aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 123 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico, e o tema desse capítulo é No Pão Espiritual. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar vocês a fecharem os olhos, tranquilizarem um pouquinho o coração, a mente e elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a esse Mestre querido mais essa oportunidade de contato com os seus ensinamentos, com o seu Evangelho, com o seu exemplo, pedindo que Ele nos oriente, nos inspire e nos auxilie na assimilação das palavras e dos ensinamentos que serão trazidos para nós essa noite. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Então vamos lá. O nosso tema de hoje começa com o capítulo 21, versículo 17 do Evangelho de João, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Antes da gente começar a ler a explicação de Emmanuel, eu acho que é importante nós lembrarmos o que significa a palavra apacenta, né? Embora seja muito parecido ou nos remeta à palavra acalme, né, ou acalente, apacenta quer dizer alimenta, nutre. E na linguagem que Jesus usava à época em que ele estava aqui na Terra, ele fazia referência às ovelhas. Ele sempre usou como exemplos e como referências a natureza. E quando ele diz apacenta as minhas ovelhas, ele está se referindo ao ato de alimentar as ovelhas, de levá-las ao pasto, de pastoreá-las. Então, nesse sentido, quando Jesus pede a Pedro que apacente as suas ovelhas, ele está se referindo ao ato de pastorear, de cuidar das ovelhas do rebanho de Jesus. Então, sabendo disso, vamos ao que Emmanuel nos diz a respeito dessa passagem, né, do Evangelho. E Emmanuel nos diz assim: assinalando a preocupação do Divino Pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o Mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Não ordena que o apóstolo lhes converta os balidos em trechos de músicas. Não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. Não exige se lhes conceda regime de exceção. Não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos ao bebedouro e à forragem normal. Assim também no domínio das criaturas humanas.
trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão. Em verdade, o Cristo não espera mudez os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Olha só o paralelo que foi feito, né? Foi traçado entre o que se espera de um pastor e o que se espera do trabalhador da Boa Nova, né? Voltando ao começo do texto, Emmanuel explica que Jesus não pediu a Pedro que fizesse algum grande milagre, né? Que não lhe fosse feita qualquer atividade maravilhosa. Então, quando ele diz que não ordena ao apóstolo que converta os balidos em trechos de música, são os balidos das ovelhas em trechos de música, ou que não transforme os pelos, né, das ovelhas em ouro, ou que transforme o redil, que é o local onde as ovelhas ficam colocadas, ficam guardadas em palácios, ele quer dizer que Pedro não deveria ter que fazer nenhuma ação fantástica, nenhuma ação maravilhosa. Ele deveria sim cuidar destas ovelhas, ou seja, ele deveria alimentá-las. E aí a gente volta naquela questão do porquê que Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro se ele o amava, né? E aí, quando nós vamos ver o que está por trás dessas perguntas, né, ou da necessidade de afirmação, Jesus deseja que Pedro tenha muito consciente, né, em seu coração da existência desse amor, porque para que ele possa levar esse alimento, né, para que ele possa levar essas palavras ou conhecimento a esse rebanho, certamente ele passará por grandes dificuldades. E somente por muito amor ao Cristo, por muito amor a Deus, é que ele conseguirá ultrapassar todos os obstáculos, que ele conseguirá ultrapassar todas as dificuldades sem desistir e continuar trabalhando incessantemente para levar a palavra, para levar os ensinamentos, o exemplo do Cristo aos seus seguidores, né? A partir do momento em que Pedro toma consciência, né, dessa grande tarefa, ele tem a certeza de que através do amor, através desse sentimento sublimado, né, ele conseguirá cumprir com essa tarefa, né? Por isso que Jesus lhe pergunta 3 vezes e ele chega a ficar chateado, fala: puxa, o mestre está duvidando do meu amor, né? Ele não tem certeza do meu amor. Como assim? Ele sabe de tudo, né? Ele sabe exatamente o que passa no meu coração e ele insiste que eu repita e reafirme esse amor, né? Então, quando Emmanuel coloca para a gente que Jesus roga simplesmente que o apóstolo lhes administre alimento, né, a fim de que vivam, produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Então, ele não pede, aparentemente, né, nada de extraordinário. Ele quer que Pedro alimente o rebanho com a palavra do Cristo,
com os ensinamentos e os exemplos do Cristo, do Evangelho, né? Para que essas ovelhas sigam o seu caminho natural, né? Para que eles produzam para o bem geral, elas produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Ou seja, que nós, né, e aí vamos nos inserir nesse rebanho, nós possamos seguir a nossa vida trabalhando para o bem geral, né, para o crescimento, para a evolução da humanidade, né, sem abolir os ditames da evolução. Ou seja, o fato de nós recebermos este alimento, né, esse repasto, não nos exime de passarmos pelas dificuldades, de passarmos pelos obstáculos naturais do crescimento, da evolução, né? Então, veja bem, sem fugir aos preceitos do trabalho, ou seja, o Evangelho, as palavras do Cristo, em nada vai nos aliviar dos trabalhos que nós temos que realizar, né? Que são aqueles que vão nos propiciar a evolução, nos propiciar o crescimento, tanto moral como espiritual, mas também, né, não vão nos poupar dos ditames da evolução, ou seja, daqueles momentos em que, para que nós possamos evoluir, tenhamos que passar pelo cadinho, né, das dificuldades, do cadinho, dos desafios e das superações. E aí Emmanuel continua. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. O que ele quer dizer? Que Pedro já sabia, né, que apenas com atos positivos, atos de amor, né, de trabalho, de dedicação, é que ele conseguiria alimentar essas ovelhas, né, que ele conseguiria manter esse rebanho. E ele sabia, né, novamente fazendo o paralelo com os hábitos, né, a realidade daquela época, que não se deveria adicionar agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem, né, que era o alimento e a água dos animais. Então, ele sabe, por conhecimento prático, né, da época, que não seria adicionando agentes tóxicos, né, ou agentes prejudiciais a esse alimento que ele vai conseguir resolver ou obter o resultado que ele deseja e que Jesus, né, coloca nas mãos dele como objetivo. Então Pedro sabe, né, a partir da experiência daquela época, claro, que não se deveria adicionar toxicidade, não se deveria adicionar fatores negativos, né, a esse repasto, a esse alimento que seria oferecido. Então, seria buscar sempre as palavras positivas, os exemplos construtivos, palavras edificantes, para que esse rebanho se alimente e cresça e exerça, né, o papel que ele deve exercer, que ele deve ter na evolução da nossa humanidade. E continua ainda, assim também no domínio das criaturas humanas, ou seja, no domínio das criaturas humanas também não há que se utilizar desses agentes tóxicos. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão em verdade, o Cristo não espera mudez os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Veja só,
Aí ele já está falando não mais das ovelhas, mas sim dos ouvintes, né? Ou seja, da multidão. Então ele diz o seguinte, ele diz categoricamente: chamados a nutrir o pensamento da multidão em verdade, ou seja, alimentar essa multidão com a verdade, o Cristo não espera que se mude os leitores e os ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Ou seja, ele não espera que Pedro transforme essa multidão, né, em exemplos de virtude, em exemplos de heroísmo. Ele quer sim que essa multidão seja alimentada pela palavra do Cristo, seja alimentada pelo exemplo e pelo Evangelho, de forma que ela possa gradativamente evoluir até o momento em que ela esteja em condições, né, de ser considerada uma humanidade virtuosa, né? Em um momento em que nós estejamos num patamar evolutivo mais alto. E conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras estejam limpos. Ou seja, Jesus conta, né, que o esforço correto, né, faça com que a refeição do conhecimento seja distribuída entre todas essas ovelhas. Veja que o repasto nesse momento é colocado como alimento, refeição de conhecimento. É o ensinamento do Evangelho, é a palavra do Cristo que deve ser distribuída à mancheia, né, que deve ser distribuída abundantemente para todos os integrantes desse grande rebanho, né, seja distribuída com todos, aguardando, porém, né, então, nesse momento ele faz uma ressalva de que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. E esse é um alerta muito importante para todos aqueles que têm a pretensão de divulgar a palavra do Cristo. Né? A sua mesa deve estar asseada e a vossa palavra seja limpa. Nós temos que ter o nosso coração asseado, os nossos pensamentos devem ser claros e não devem estar maculados por sujidades, por pensamentos negativos, por comportamentos inferiores, né? E a nossa palavra esteja limpa, que ninguém possa nos ouvir falar, ou à época, né, quando se tratava de Pedro, ouvi-lo falar e poder dizer que aquela palavra era apenas uma palavra, que ele não praticaria, né, ou que ele não acreditaria naquilo que ele estivesse dizendo. Então, nesse sentido, é que Emmanuel traz esse grande alerta, né? O nosso coração deve estar asseado, o nosso pensamento deve estar asseado e a nossa palavra deve estar limpa para que nós possamos divulgar de forma segura, né, e válida a palavra do Cristo e o exemplo do Evangelho. Então, quando nós falamos nessa alimentação, né, nós temos que pensar como se estivéssemos realmente preparando um alimento, uma refeição para ser distribuída entre aqueles que necessitam e todo o cuidado que devemos ter ao nos dedicarmos a esse preparo. Né, todos os cuidados de higiene, né, de asseio,
né, os cuidados de lavar as mãos, de usar os utensílios limpos, para que aquele alimento seja adequado a quem vai receber. Então, nesse caso, nós temos que colocar o nosso pensamento, né, voltado para esses cuidados, e aí levarmos, né, conosco sempre essa reflexão. Será que nós estamos tomando esse cuidado? Será que as nossas palavras são realmente limpas? Quando nós falamos do amor de Jesus, quando nós falamos do Evangelho, quando nós buscamos pregar o Evangelho, ainda que sem usar as palavras, ainda que seja pelo exemplo, será que nós estamos efetivamente vivenciando esse Evangelho e nós estamos com o nosso coração e a nossa palavra suficientemente limpas, né, para que não contaminemos a mensagem que estamos transmitindo, né? Como Emmanuel fala lá em cima, que nós não adicionemos agentes tóxicos aos bebedouros e às forragens normais. Eu gostaria de deixar essa reflexão para todos vocês e que nós busquemos, né, nos fortalecer no amor que o Cristo dedica a nós, né, e que nós estamos aprendendo a desenvolver, a fortalecer em nós, né, para que ao longo da nossa caminhada, durante o trabalho de auxílio, de apoio, né, de alimentação, né, daqueles que estão ao nosso redor, do nosso próximo, nós consigamos superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, né, demonstrando através da prática do amor que esse é o caminho que Jesus nos ensinou e esse é o convite que ele nos fez através de Pedro para que fôssemos parte desse grande trabalho de pastoreio das suas ovelhas. Eu agradeço vocês por me ouvirem, espero que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade e, se me dão a permissão, eu gostaria de encerrar essa nossa conversa ou esse nosso encontro através de uma pequena prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade preciosa, pelo encontro fraterno e pedindo a esse Mestre querido que nos auxilie para que consigamos colocar em prática os seus exemplos, os seus ensinamentos e sejamos mais um agente da disseminação do Evangelho, mais um multiplicador das suas mensagens e que assim possamos, através do seu amor, crescermos, evoluirmos juntos sob um mesmo propósito de amor. Muito obrigada a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais.